Tem um grande arquiteto que a gente admira de São Paulo, que é o Pedro Paulo de Melo Saraiva, e ele sempre dizia, né, nas oportunidades que ele tinha, que a estrutura é a expressão da arquitetura. E, de alguma forma, a gente tenta incorporar esse princípio nos nossos trabalhos para fazer com que esses espaços realmente sejam generosos e que a arquitetura seja relevante. Todo novo momento em que a gente tem uma demanda nova, a gente tenta de alguma forma entender e intervir com responsabilidade. Acho que essa é a grande questão. A paisagem é um elemento muito forte nos trabalhos que a gente faz. E se ela não existe, a gente tenta criar uma paisagem que de fato seja relevante para as pessoas que vão morar nesses espaços. Então a gente está sempre contextualizando, verificando a topografia, o contexto, o que a gente tem de informação que de alguma maneira possa contribuir para a gente dar o start inicial. Na nossa profissão chama de partido arquitetônico. Então todo lugar que a gente vai, a gente tenta fotografar, tenta fazer um voo de drone, olhar, passear, ver o que a gente pode extrair e começar a investigar a partir daí. Como a gente interfere na paisagem, cada paisagem tem um contexto, os projetos são únicos para aquele lugar. É como se eles fizessem e pertencessem àquele território. E daí realmente ter essa diversidade na proposta, sempre buscando fazer com que o espaço seja protagonista e que a paisagem também seja o anteparo, né, digamos assim. O terreno tem uma configuração, é um terreno que tem um declive significativo, acho que são quase 7 metros de uma ponta a outra, e a gente, de uma certa maneira, queria se apropriar disso, e fazer com que a casa, inserida nesse contexto, ela pudesse estar integrada a essa topografia e a esse terreno. Então, é um projeto, do ponto de vista conceitual, relativamente simples, porque a gente trabalhou com uma estrutura semi-enterrada, onde a gente ali praticamente agrega as funções de serviço e as estruturas subsequentes que a gente tem, a parte social e no pavimento superior, a parte íntima. Então, do ponto de vista conceitual, a gente tem basicamente duas grandes bases robustas em concreto aparente e uma peça metálica apoiada nessas duas grandes bases de concreto, distantes quase 15 metros. Então, existe muito uma simplicidade. A gente busca no nosso trabalho alcançar essa simplicidade do ponto de vista de configuração da arquitetura, mas ele tem uma certa complexidade do ponto de vista estrutural. Não existe uma falta de vínculo entre arquitetura e estrutura. A gente desenha a estrutura nos nossos trabalhos. E para que esse espaço realmente seja um espaço livre, que a gente tenha permeabilidade visual, que a gente consiga realmente ter uma integração espacial muito grande, a gente tenta sim explorar alguns aspectos estruturais que nos possibilitem realmente criar espaços como esses. Então a gente tem um vão de praticamente 11 metros aqui sem nenhum tipo de interrupção, a própria estrutura metálica que vence um vão de 15 metros, é uma treliça metálica que a gente pensou inicialmente e claro também tem um balanço para o outro lado de cerca de 7,5 metros. Então é um grande arrojo comedido, porque ele está dentro das preceitas de uma boa estrutura também. Então a gente, tem um balanço? Tem, mas no equilíbrio da estrutura que ele protege para o outro lado, que ele está travado do outro lado, não é um balanço tão exigente, né, da estrutura. Então a gente consegue ter esse balanço sem exigir muito da estrutura e a arquitetura fica harmoniosa. O que a gente considerou logo no início é que o acesso da casa, o ponto ideal para a gente realmente fazer esse acesso seria no ponto médio, né, numa cota mediana para poder chegar num resultado interessante. E a própria configuração do terreno fez com que a gente articulasse uma das estruturas, ou seja, social, de lazer, na parte onde a gente tem um alargamento do terreno. Então a gente tem praticamente um grande prisma, onde as áreas sociais de convivência, né, ou seja, acontece voltadas para uma mata de preservação. Então é uma área muito generosa e que a gente abrindo todas as esquadrias, a gente tem uma permeabilidade visual muito grande. Então esse primeiro bloco em concreto, ele abriga essas funções sociais, de recepção, de integração, de vida social da família. O bloco anterior, ele abriga as atividades de serviço, ambos conectados por escadas que levam para a parte íntima.
uma coisa que é interessante é que o cliente nunca, ele chega com outra ideia. Então, se o cliente dá liberdade para a gente propor, que é o caso aqui, eu achei muito bacana, a gente consegue ir além, né? E consegue trazer resultados interessantes. Eles tinham outra ideia completamente diferente para casa, não tinham nem percebido que poderia ter essa ideia de a gente usar o terreno como fonte primária, né? E foi super interessante o resultado final.